Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Contato. Esse podcast que tem como um objetivo trazer histórias, experiências de dentistas que já passaram aí por muitos desafios nessa jornada da odontologia. E o meu objetivo pessoal é justamente trazer aqui alguém que possa te dar um insight, te dar uma dica para que você possa aplicar ainda hoje ou essa semana no seu consultório e você ter resultados. Então hoje eu estou recebendo aqui pessoas incríveis que vieram quase 2 horas de carro aqui para chegar aqui. Já quero deixar aqui um aviso, trouxeram uma lembrança, né? Façam isso, vocês que estão vindo aqui. Cara, me senti muito honrado e tô honrado também por elas estarem aqui. E claro que eu tô falando da doutora Morgana e da doutora Wisla. Sejam muito bem-vindas ao Ponto de Contato. E eu quero apresentar aqui a doutora Wisla, ela que é formada em odontologia pela UBC 2021, certo? Certo. Especialista em dentística pela Unesp, atua em harmonização orofacial, também é professora em dentística pela APCD e é uma honra te ter aqui. Se apresenta aí pra gente. Bom, a Wisla, além de dentista, também gosta muito de viajar, gosta muito de estar com a família, de pets, de música, mas sou recém-formada praticamente, né? Porque formei no final de 2021, então a gente tá aí focada nessa jornada odontológica. 5 anos, formada, Isso, mais ou menos? Exatamente. Fazendo 5 anos, né? Perfeito. E também estou aqui com a Morgana, a doutora Morgana. Ela que é dentista formada em 2020, quase mesmo tempo, né? Um ano antes. Especialista em dentística pela Unesp também. Tem formação em fotografia odontológica, já fez cursos e hoje é professora de fotografia odontológica. E, cara, hoje a gente vai falar sobre fotografia odontológica, porque basicamente a gente tem aqui 3 pessoas que faz isso e também dá aula sobre isso. Ela atualmente também trabalha com a doutora Wisla. Sim. Sim, trabalhamos juntos. E é isso. Se apresentei pra gente. Bom, não tem muito o que eu falar assim. Eu até pensei em algumas coisas, a gente veio falando, né? Ai, o sim. que eu gosto de hobby? Mas pra mim é tão surreal que eu não consigo ir pra casa e não pensar em odontologia. Então, Isso é louco, né? Eu tenho Sim. até dificuldade em falar qual que é seu hobby. Porque muitas vezes eu tô de folga, eu vou pro consultório pra ficar fazendo alguma coisa de odontologia lá. Legal. Sim. Então é muito complicado. Mas gosto de praia, gosto de sair, pagode. Gosto muito de pagode. Acho que basicamente é esse o meu hobby. Perfeito. E você falou aí sobre a gente pensar em odontologia o tempo todo. Basicamente, por exemplo, a minha esposa, né? Às vezes a gente sai daqui e vai pra algum restaurante e aí, do nada, eu me pego falando de dente com a minha esposa, que é advogada, por exemplo. E eu não sei como é que vocês, basicamente... Nossa, o Matheus é quase um dentista já. Ele é Sim. engenheiro, mas é dentista, quase um dentista por minha conta. Às vezes eu vou falar de algum caso, ele mesmo fala, mas e se você fizer isso? Eu olho assim, deu oi. Oi, amor. Sim, sim. Então é bem legal. Acredito que sua esposa também deve entender bastante só de você falar. Na Perfeito. especialização, a gente se desafiava a ficar um tempo determinado sem falar de dente, assim, sabe? Pô, gente, vamos ficar uns 30 minutos sem falar de dente, por favor? Não dá, né? E não dá. Eu também fiz um exercício, assim, prático na minha cabeça mesmo. Cara, qual foi o dia que eu não vi uma foto de dente? Sim. Desde que eu me formei, assim, desde quando eu entrei na fotografia odontológica, cara, não tem um dia que eu não pare pra pensar em odontologia. Não esteja nesse meio. Não sei nem se é saudável isso, mas Ah, eu acredito que sim. eu acredito Se é que uma sim coisa também. que você gosta. Eu Sim, gosto de sim. fazer. Acho Gosto de que fazer. acaba sendo até natural, né? Eu acho que é tão prazeroso que eu não vejo como um empecilho, uma dificuldade ou Sim. algo cansativo. Não Perfeito. é que eu tô romantizando, que o pessoal fica falando, por exemplo, foi ontem, eu acordei às 6 e fui parar, 1, 2 horas da manhã. E aí eu compartilhei isso, recebi alguns comentários legais. E aí tem gente que sempre vai pensar, nossa, tá romantizando a exaustão. Cara, é tão prazeroso pra mim que eu não enxergo dessa forma. Entendeu? Pode ser que daqui a uns 5 anos meu pensamento seja diferente. Que hoje, por exemplo, a gente é jovem ainda, né, Sim. na formação, então, querendo ou não, a gente tem que gastar a nossa energia Sim, agora, pô. exato. Pra justamente trilhar essa jornada e chegar a um tempo que a gente não precisa atender
tantas horas por dia, Sim, por eu exemplo. penso exatamente assim, mas aí tem gente que tá um papo assim na rede social, né? Ai, trabalhou 12 horas, tá romantizando a exaustão. Gente, não é isso. É que quando você gosta do que você faz, Sim. o que é 12 horas? Passa O- E assim. quando você tem um objetivo, né? Um propósito, aonde quer chegar também, né? É diferente isso. Não sei como é que vocês são, né? Mas o meu chefe, ele é muito exigente, né? Que no caso sou eu mesmo. Sim, sim. Mas basicamente o dentista, ele trabalha pra ele mesmo, né? Sim. E eu queria saber como é que foi que vocês começaram, assim, na odontologia, né? Volta um pouquinho lá atrás, desde da faculdade, como é que... Um pouco antes de entrar, Isso. Por que que vocês escolheram odontologia e aí como é que foi essa jornada dentro da faculdade? E aí se formou, mas bora voltar um pouquinho aí. cara, nunca foi, nossa, odonto por amor. No começo foi até odonto por dinheiro. Tipo, né? A referência que a gente tinha, tipo, odontologia, dinheiro. E eu acredito que é uma profissão muito rentável também. Mas eu lembro que eu saí do ensino médio, eu já comecei a trabalhar no consultório odontológico. Aí eu comecei a trabalhar, era auxiliar, aí a auxiliar que ficava de manhã começou a fazer odonto, que é uma amiga minha, né? E daí ela falou, cara, por que você não faz também? Aí eu fiquei maquiando aquilo, né, mentalizando, e aí eu entrei na odontologia. Aí eu vi que era pra isso mesmo, nunca pensei em outra área, assim. Só que daí no percurso, na minha jornada, eu precisei trancar 3 vezes, né? Porque eu não tive financeiro, não tive muita ajuda dos meus pais que não tinham condição. Então eu precisei trancar 3 vezes. Era pra ter me formado em 2017, eu formei em 2020. Eu acho que até comentei com você que eu aguentei muita piadinha. Uhum. De tipo, gente da minha sala, nossa, trancou de novo, tá fazendo medicina, porque nunca se forma, né? E aí hoje são colegas que, me ensina a fotografar? Me ajuda? Aí eu, Perfeito. opa, vamos lá. Acho que o barco, todo mundo no mesmo barco, né? É complicado. E você, Wisla? Mas é isso, amiga. Bom, na minha é um pouco diferente, né, a história, porque odonto não era minha primeira opção era medicina, mas alguns acontecimentos no meio do caminho me direcionaram para odonto, né, inclusive alguns acontecimentos, contratempos psicológicos mesmo. Nesse meio tempo eu descobri que a minha decisão por medicina não era uma decisão minha, e sim uma decisão que foi, assim, projetada pela minha família em mim, porque meu pai é médico, né? E aí depois a gente descobriu que, na verdade, era uma decisão que eu tomei para tentar me aproximar do meu pai, já que meu relacionamento naquela época era um pouco conturbado com ele. E aí, enfim, desisti de medicina, mas todos os testes vocacionais caíam para a área da saúde. Não tinha ninguém, assim, dentista na minha família. Dentista mais próximo é minha madrinha e, na época, a madrinha do meu sobrinho. Conversei com as duas e aí decidi fazer a faculdade de odonto lá para Mogi mesmo. E hoje a gente entende por que várias coisas dão errado pra gente conseguir entrar na trajetória certa, né, no caminho certo. E foi basicamente isso. A faculdade de odontologia é uma faculdade muito elitista, né? É muito... Sim. Cara, você precisa ter dinheiro, querendo ou não. Sim, Ou, precisa. ou você vai ter que ralar muito pra Porque, assim, conseguir. por mais que... Cortando, né? Perdão. Não? Por mais que a pessoa tenha ali um FIES, um ProUni, um SISU, alguma coisa do governo, alguma ajuda, bolsa, enfim, tem material. Se ela saiu da sua cidade, precisa pagar um apartamento, precisa pagar alimentação, precisa pagar condução. Então, tem tudo isso. Então, realmente, a odontologia é um curso caro. Não E só muitas pela vezes, mensalidade. sim, muitas vezes, dependendo de como que é a grade horária da faculdade, você não consegue nem trabalhar, né, em conjunto Sim. com a Por faculdade. conta Então, de isso estágio. complica. Verdade. Isso complica. Então, cara, para você, por exemplo, já foi um pouco mais difícil, né? Como você estava falando aqui pra gente sobre a odontologia. E quando foi assim que vocês, ou na faculdade, ou depois de formada, que vocês falaram assim, cara, a odontologia é uma profissão que eu quero pra minha vida e isso aqui pode ser rentável, isso aqui... Cara, tá começando. Ai, eu tô no caminho, ainda tenho 5 anos, tá começando agora, Sim. sabe? Uhum. Eu, particularmente, eu sempre soube que a odontologia era rentável. Até porque eu já vim trabalhando de vários consultórios, né? E o que eu sempre pensei? É uma profissão, assim como todas as outras, não vai ser do dia pra noite. Eu vou precisar Exato. ralar muito, trabalhar muito, me especializar muito, e ainda assim não vai estar bom. Então, eu vou precisar de um tempo para que eu chegue no financeiro que eu quero. Então, eu acho que é uma caminhada, assim, eu nunca tive pressa. Eu Perfeito. sempre soube que eu ia ganhar dinheiro, mas é aos poucos. Então, tenho 5 anos de formada, tô começando a ver agora. Porque antes disso, você tem que fazer uma especialização. Ah, não tem dinheiro para especialização? Você tem que comprar um livro. Você tem que buscar, né? Então,
eu não tenho muita pressa, eu sei que aos poucos vai acontecendo. Eu acho que o que faz muita diferença a gente entender um pouco sobre a realidade odontológica é trabalhar no meio odontológico enquanto a gente Sim. estuda também, né? Eu acho que, assim, um fator muito determinante que fez eu enxergar essa realidade e não me deslumbrar, não, né, criar várias expectativas falsas em relação a isso foi trabalhar durante. Na área já. Na graduação, trabalhei com meu professor de pério, inclusive, nossa, saudades. Eu tenho até hoje de trabalhar com ele. Máximo respeito. E eu cuidava até da parte administrativa, né, do consultório, que era ele e o irmão dele. Então, eu tive bastante contato com essa parte de financeiro também, de burocracias e tudo Gestão. mais. Então, eu sabia que nem tudo era flores, né? Como todo mundo pensa. E como a Morgana falou, é agora que a gente tá vendo. Porque se Perfeito. você não investir também na sua profissão, não tem como você, né, querer outras coisas, conseguir outros objetivos, outras oportunidades. Então, é ir buscando respeitar o processo e é isso. Por exemplo, né? A gente tem a clínica aqui e tenho 2 anos, que vai completar a clínica. E eu queria ter a mentalidade que eu tenho hoje quando eu comecei. Que Sim. tem muita coisa que a gente tá no campo da ficção, assim. A gente acha que só a internet vai me resolver os problemas. E a gente começa a fazer conteúdo e às vezes não volta, pô. Demora isso, né? É uma trajetória, como Sim. vocês estão falando, né? Da noite pro dia. Mas o que vocês aplicam hoje, assim, no consultório? Pô, isso aqui eu faço e, cara, querendo ou não, traz paciente. Se é o conteúdo, se é o posicionamento, se é alguma estratégia que vocês fazem, assim, para atrair pacientes. Vocês têm alguma coisa para colaborar com a gente? Eu acho que é a forma que você vai comunicar com o seu paciente, porque depende do público que você quer atrair. Por exemplo, eu quero ser professora da parte odontológica. Meu público vai ser para dentista, então eu vou usar uma linguagem mais técnica, né? Perfeito. Então, acho que a É que comunicação... hoje, nós três aqui, basicamente, a gente os trabalha, dois a gente públicos, sim. faz Então, os eu acho dois, né? importante a gente mesclar, a gente ter Sim. uma leitura assim técnica e também falar de um jeito mais para o paciente entender. Eu acho que é a comunicação em si, o jeito que você vai mostrar, apresentar o caso para ele, Sim. não só um antes e depois, mas você explicar toda a história. O paciente procurou por isso, ele queria fazer isso, mas a gente resolveu com isso. Então tem uma opção, nem tudo tá perdido, é tentar mostrar isso pro paciente. E a fotografia, como surgiu assim, mudou a história, né? Porque eu também trabalho com fotografia e a minha história começou lá na faculdade ainda, né? Eu tava ali na graduação, no 7º período mais ou menos, uns 6 anos atrás. E aí eu tava, cara, querendo fazer alguma coisa pra mudar o jogo, né? E eu falava assim, cara, eu não posso fazer nenhum curso de resina, um curso de porcelana ainda, mas eu posso aprender fotografia, né? Não tinha muitos cursos na época sobre o assunto. Eu tinha uma câmera T6, se eu não me engano, e aí eu comecei a fotografar na faculdade mesmo, alguns casos meus, tipo, fazer uma classe 1, fotografava. E aí eu fui aprendendo mesmo Na raça, entendeu? Não tinha muito conteúdo. Não é igual hoje, tipo, você tem um monte de conteúdo gratuito hoje, né? Muito. Mas antes não tinha. E aí eu fui basicamente aprendendo, peguei alguns conselhos de alguns amigos, mas foi muito, muito orgânico mesmo. E aí eu comecei a fotografar e aquilo foi despertando, né, interesse em alguns colegas. Aí chegou uma colega e falou assim, David, fotografa meu TCC, eu preciso entregar algumas fotografias. Eu tô fazendo com o celular e tá ficando horrível. Aí eu falei, cara, vai ficar horrível mesmo, né? Porque a gente não tem nenhuma base, assim, de fotografia na faculdade. Pelo menos na minha graduação não teve, não sei de vocês. Também não. Eu vim acho- aprender sobre isso Eu depois. acho que agora eles estão, pelo menos lá na Unesp, eles estão Sim. começando a inserir. Perfeito. Que a gente E, vê. e aí eu comecei a fotografar esse caso, entreguei as fotos pra ela, e quando foi na outra semana veio o outro colega, né? Eu falei, cara, não vou ficar fazendo isso aqui de graça, não. Aí eu comecei a cobrar por TCC. E aí foi uma Empreendedor. época bem boa, Sim. assim. Cara, do nada, assim, eu tinha muito TCC pra fazer. Eu virava na faculdade, basicamente estudava de manhã e à tarde, e à noite eu ficava fotografando o TCC. Ou quando eu furava a aula pra ir fotografar TCC. Porque aquilo era tão importante que, tipo assim, os professores nem ligavam que eu saía da sala Pra ir fazer. e ia pra clínica fazer foto, porque eles sabiam que eu tava lá, então, de boa. E aí eu tava lá aprendendo, aprendi muita coisa
dentro desse meio tempo e ganhei muito dinheiro também fazendo isso. Cobrava, tipo, uns R$ 300 Mas por na TCC. época, Só no que eu TCC, terminei, quando eu formei, no 10º período, eu tava cobrando R$ 700 por TCC. Pra vocês terem ideia, como um posicionamento ali. maravilha. E, além disso, também eu comecei a fotografar para dentistas. Isso aí foi bem legal. Que aí eu vi a importância de dar curso, né? De se posicionar como professor. Nessa época, eu comecei a fotografar para dentista. Por exemplo, a doutora Morgana vai fazer um caso de lentes, 10 lentes. Eu chegava, fotografava o antes e fotografava o depois e entregava todas as fotos para você. Pô, maravilha, né? Já editado só para você postar ou fazer algum conteúdo. Então, eu cobrava por isso também. Então, imagina, eu ia no consultório da doutora Morgana, saía do consultório dela, já ia para o consultório da doutora Isla. Sim. Cara, eu ficava em Manaus, eu fiz muito isso. Tipo, Eu acho que eu te conheci por conta de alguma doutora que você fazia esse serviço. E aí nossa, eu já gostava de fotografia. Deixa eu seguir ele pra ver se eu aprendo também. E aprendi muito. E aí a Foi fotografia, disso. cara, abriu assim um leque de oportunidades. Tanto em Manaus, que é a minha cidade, como em São Paulo, né? Que foi quando eu vim pra cá por conta de uma proposta do Dr. Vioto, justamente para falar sobre fotografia. E aí começou tudo rodar assim. Legal. E a fotografia é uma forma da gente se posicionar. Eu acho que a fotografia é pra se posicionar, pra documentar, pra comunicar, pra tudo pra você, não é? É que hoje em dia tá uma leva de fotografia só pra Instagram. E não, a gente tem que pensar que a primeira coisa é Exatamente. documentar. Aquilo ali é pro teu paciente, é pro teu consultório. Depois a gente vai pensar numa foto artística, a gente vai pensar num post, mas o primeiro é o teu consultório, é o seu paciente. Até pro próprio profissional acompanhar os casos, acompanhar a evolução, né, profissional em si, é importante pra tudo. A fotografia, pra mim, sempre pra mim é de um jeitinho diferente, né? Na verdade, a fotografia, ela começou na minha vida, eu na frente da lente, porque eu era modelo de retrato, né? Inclusive, tem um amigo que hoje em dia tá em Portugal, que a gente fazia muito fotografia. Em Mogi mesmo, de retrato. E ele bombou com uma fotografia nossa no Pico do Urubu, que é um pico mais alto da cidade de Mogi das Legal. Cruzes, E contato mesmo com câmera, com foto, eu tive através do meu pai, que ele sempre teve muito interesse com câmera. A gente fez várias viagens juntos, então eu que ficava com a câmera na mão, fotografando passarinho que tá passando no mato ou na estrada. E aí, de fato, quando eu peguei a câmera para fotografar um caso, para fotografar parte odontológica mesmo, foi na especialização, né? Na especialização de dentística que a gente fez juntas, inclusive. A gente se conheceu, a gente fez a mesma faculdade, inclusive, né, amor? Na Brás Cubas. Mas a gente foi se conhecer na especialização em São José. Exato. Mas foi na aula que a gente teve com o Rafa Rocha, inclusive, sobre fotografia que eu tive o primeiro contato. E aí que abriu o mundo da fotografia na mente, né? Porque é um mundo, assim, infinito. Na clínica onde eu trabalho hoje, que eu sou responsável técnica e tudo mais, tem estúdio lá também, então a gente aproveita tudo que tem na clínica para fotografar. E, assim, a gente vai levando a fotografia. Perfeito. E resina? A resina, primeiro eu fiz um curso de faceta em resina composta, porque sempre me incomodou essa coisa, esse boom da resina composta, dos famosos Mentex, né? Bora falar um pouquinho disso aí. melhor eu ficar Exato. quieta. Sempre incomodou, mas eu não tinha conhecimento a fundo no assunto e tanta propriedade para falar sobre, né? Então eu fui fazer um curso de faceta em resina composta, mentoria. Só que eu me interessei tanto por isso que eu precisava buscar mais, né? Precisava. E aí, a dentística, a Unesp, fez a primeira turma de dentística, de especialização de dentística. Apareceu pra mim no Instagram, fui atrás e entrei na turma. E aí que a gente começou a estudar. A nossa turma era uma turma muito pequena, né, amor? 7, 8. Então, a gente conseguiu aproveitar o curso, assim, ao máximo, né? Os professores também, o Du, a Tassi. E a gente foi aprimorando a partir daí, a parte de resina. Mas lá em Mogi das Cruzes tem muito... venha fazer resina com a gente. Pô, Infelizmente tem.
R$100 Não, eu já pra não. faceta. Antes Eu era não sou mais a era do de boom, né? Agora é a era do retrabalho, né? É. Que é Retrabalho, o que graças a tem Deus, aparecido. né? Uhum, O que vocês graças a acham Deus. sobre isso aí, sobre esse assunto aí? Discorra. Sobre Polêmico. a resina Polêmico. feita em 2 horas, Uma espátula. uma espátula, uma técnica, um método. Importada ou nacional? Premium. Prêmio, prêmio. Uhum. Eu acho, porra, um absurdo. Assim, nossa, eu tenho uma raiva de faceteiro. E não tô falando de quem faz faceta, tá? É de quem faz Sim. faceta sem resolver um problema periodontal antes. É sem saber indicação, se né? tem indicação ou não. Isso eu tenho raiva. Porque assim, na faculdade a gente aprende. Se a pessoa faz uma faceta bonita ou não, é uma coisa. Mas a gente na faculdade a gente aprende sim se tem indicação ou não. Claro. Se é com orto que resolve ou se arruma com lente, com faceta. É faceta, né? O termo correto. Então, muita gente faz por dinheiro e tá nem aí pro paciente. Aí isso começa a me irritar. Gente, isso começa a me irritar num nível que eu acho muito desonestidade. Sim. Nossa, eu tenho alguns perfis no Instagram que eu bato o olho e falo, gente, aqui era só uma horta e um clareamento. Beleza, ele Sim. também é profissional que nem eu, ele também tem a conduta dele. Mas a gente sabe o que aquele paciente precisa. Se de fato é uma lente ou não é. Não, e quando a gente recebe esse paciente para fazer esse retrabalho, é muito triste, porque o paciente é totalmente leigo nesse assunto. Então, Sim. ele acreditou no profissional, no que o profissional prometeu, e no final só entregou, assim, às vezes muito menos a estética, né? E função, então, nem se fale. Então, é triste. É triste. Não, eu acho que nenhuma vez, não estou falando mal de quem faz faceta, porque nós fazemos, enfim. Sim. Mas eles não conhecem mais orto, outras especialidades. Quer fazer? É, pra quem Sério, né? faz visando quer só fazer, o beleza. comercial, né? Às vezes uma faceta vai ajudar de fato na harmonia do sorriso. Mas tem que passar por outros produtos antes. E o que eu acho? Eu acho que eles não querem indicar para outro colega fazer aquilo, porque o paciente só tem dinheiro para fechar uma coisa, às vezes. Então, ele vai dar prioridade no que ele faz. Entendeu? Em vez de mandar o paciente tratar aquilo, Sim. se programar para futuramente fazer de fato o que ele quer, que é a faceta. Então, eu acho isso muito mau caráter do profissional. Porque a gente sabe o que é certo e errado. Vocês já tiveram alguma frustração nessa carreira aí de vocês até agora, na odontologia? Bom, eu acho que a primeira frustração foi logo na faculdade, né? No primeiro semestre da graduação de odontologia, quando a gente se depara com tanto de lista, com tanto de material instrumental que a gente tem que comprar, principalmente em faculdade particular, né? E foi aí que eu precisei procurar outras alternativas, né? Porque desistir não era uma opção. Uhum. Lógico que a gente quer, né? Mas não era uma opção. Mas não dá, começou e o dinheiro investido até ali. Exatamente. E aí foi quando eu comecei a vender trufa em Mogi das Cruzes. Aliás, era bem famoso, chamava Trufonho, porque era a junção de trufa com o meu sonho de formar na faculdade, né? Exato. Tinha sabor especial da semana, tinha cartão fidelidade pra quem comprava toda semana, ganhava trufa depois. E foi basicamente o Trufonho que pagou... Te ajudou? Ajudou muito. Foi basicamente o Trufonho que pagou as minhas primeiras listas da faculdade. Legal. Era bem legal. E aí depois... Lógico, isso não estava conseguindo bancar a situação toda, então eu precisei mudar de período da faculdade, porque eu estudava de manhã, então eu fui para a noite, e foi aí que eu consegui o emprego como professor Tipério. Então, eu trabalhava das 8 às 6, saía do consultório, ia para a faculdade, vendia trufa ainda também, mas não focada nisso, né? Precisei ir para as outras alternativas, como o FIES, por exemplo, né? Pra ajudar. Exato, a gente dá um jeito de fazer dar certo, né? E depois de formada, como eu trabalhei a vida toda em consultório particular, né, com o meu professor, quando a gente se forma, a realidade é totalmente diferente, né? E quem, querendo ou não, acolhe o recém-formado são as clínicas populares, né? Não estou reclamando, mas foi uma frustração trabalhar numa clínica popular. Eu saí, inclusive, porque eu sofri um acidente de trabalho com pérfuro cortante, eles não me deram respaldo, suporte nenhum. E foi a partir daquele dia que eu falei, não vou mais pisar numa clínica popular. Pra quem não conhece ainda mercado de trabalho na odontologia, por exemplo, sai da faculdade e pensa assim, cara, formei, agora eu tô Sim. bem, agora eu tô... Aí vai trabalhar numa popular, por exemplo, é como se pegasse o diploma
tudo que tu aprendeu na faculdade Exato. rasgasse. Pra quem não tem pai dentista, não tem ninguém dentista na família, né, amor? Não tem como abrir uma clínica, assim, de imediato, porque, querendo ou não, acho que é o sonho de todo mundo, né? Ter a própria clínica, ou pelo menos pra quem gosta da área que atua. Querendo ou não, é popular que tá ali de braços abertos. Particularmente, eu nunca tive frustração até agora. Pode ser que eu tenha amanhã, daqui a um ano, enfim, na odontologia, eu ainda não tive. Quando a gente se forma, clínica pop é foda, né? Você atende que nem um cachorro pra ganhar. Eu ganhava R$5 por extração. Mas eu quis estar ali. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça pra eu Claro. estar ali, Sim. entendeu? E é muito complicado, porque tem um lado que eles fazem a gente de escravo, mas é o único lugar de imediato, que nem a Sim. Isla falou, que abre as portas pra gente. Porque muitas clínicas pedem assim, preciso de 2 anos de experiência. Pô, você acabou de sair da faculdade, o teu FIES tá acabando, você tem que começar a pagar o Exato. FIES, você tem conta pra pagar. Você vai pra pop, entendeu? Só que vai muito da pessoa continuar na pop ou sair, pô, isso Se daqui não é pra mim. acomodar ou se incomodar com aquilo. né? Quanto tempo vocês ficaram trabalhando, mais ou menos? Eu aguentei. Então, em relação a pop também, tem pops e pops. Tem essa Sim. que eu tenho ódio, é uma verde. Tenho um ódio dessa. Eu fiquei 3 meses. Mas eu tenho outra que eu trabalhei, que era uma pop, vamos dizer, não dá pra falar nomes, mas era uma pop maquiada. E era boa, instrumental limpo. Paciente, você conseguia atender de meia em meia hora, não que nem a outra de 10 em 10, porque eles querem um atendimento humanizado. Como que você vai conversar com a pessoa em 10 minutos e fazer o atendimento dela? Não dá, existe, né? não existe, a conta não fecha. E era o que eles queriam. Então eu atendia 40 pessoas, você acha que eu ia conseguir ser humana com alguém? Não tava sendo nem comigo. Sim. Tipo, não dá, entendeu? Mas eu fui sabendo que era isso. Porque eu penso assim, não que a clínica pop, o paciente que tá lá é um cobaia. Não é. Mas o que eu fui pensando? Puta, eu vou pegar mais agilidade de como conduzir e principalmente o que eu não devo fazer. Então, acho que a pop veio me mostrar isso. O que eu não quero pra minha vida. Eu já sabia, mas foi uma certeza. E o teu começo não foi fácil, né? Por exemplo, a Isla aí, ela falou que vendia trufa. E você, que tava contando pra gente? Gente, eu sou caiçara de São Sebastião. E aí, quando eu comecei a faculdade, era em Mogi das Cruzes, na mesma faculdade da UISLA. E aí, eu pegava um ônibus de São Sebastião, litoral norte, até Mogi das Cruzes. Então, era 3 horas para eu ir estudar. Chegava lá às 7, saía às 10. E aí, depois, mais 3 horas para ir para casa. Isso como é litoral norte, né? Quando era final de semana, carnaval, cara, eu já cheguei 3 horas da manhã em casa. Eu tinha que acordar no outro dia para ir trabalhar. Então, foram 2 anos assim, até eu conseguir me estabilizar um pouco, né? Como não tinha muita ajuda, para eu conseguir mudar para Mogi das Cruzes. Aí foi melhorando. Tive que trancar, que nem eu falei para vocês, mas aí foi melhorando. Mas nesse meio tempo, eu sempre trabalhei. Sempre, sempre, sempre. Em clínicas, de secretária. Só que daí, de final de semana, eu fazia faxina, eu vendia, que nem a Isla, não era, como que é? Trufões. vendia brigadeiro. Nossa, balada, fazer promotor, né? Nossa, eu fui também. Jesus, como eu era promotor de balada. Final de semana, geralmente, como eu era lá do litoral, pra vocês conhecerem, quem não conhece, Maresias. Então lá tem o Sirena, tem o Parador, tem várias baladinhas. Então eu já fiz muita campanha lá de promoção. Entregava, tinha uma campanha que eu fiz de absorvente, ai gente, nossa, cada coisa que a gente passa pra se formar, né? Mas Sim. vale a pena. Eu entregava absorvente na praia, gente. Fim de ano, a praia bombando, um sol do meio-dia na cabeça, eu entregando absorvente. E é foda, porque, tipo assim, você vê sua galera ali, seus amigos, tomando uma e tu entregando absorvente. Sim. Só que eu pensava, eu tenho que terminar essa faculdade. Comecei, e os 2 anos que já foi. Então, foi assim, mas eu sabia que era, tipo, a condição que eu tinha. Eu vou me revoltar? Eu vou ficar triste, ser vítima? Não, tem que me formar pra sair cair do disso. céu. Tem que me formar, porque se eu tranco, eu vou continuar na minha vida de sempre. Basicamente isso. Então não é fácil, né? Não é fácil, mas, cara, bora encarar. É que as pessoas olham hoje, por exemplo, a Morgana e a doutora Isla, por exemplo, e acham que, chegou agora a professora, né? Então tá vencendo a vida. Mas ainda não continua sendo fácil, né? Ainda tem que matar um leão por dia. 2 às vezes no dia. Exato. 3. Uhum. Tá
3 A leões. família inteira do leão. Tava 3 leões. A selva, tá ligado? Sim. Safari. Não só o leão. Beleza, bora falar sobre posicionamento aí nas redes sociais. Como é que vocês encaram hoje o Instagram? Vocês acham que é importante na vida do dentista? Muda alguma coisa se posicionar? Eu acredito que sim. Eu acho. Tem muita gente que. Tem alguns dentistas que são ainda contra, né, o Instagram, ficar fazendo piadinha. Nesse último CIOSP, eu vi muito comentário assim, ai, CIOSP virou lugar para tirar foto, não sei o que lá. Não, ainda tem muita palestra boa, ainda tem muito curso. Você que focou nas pessoas que estavam fazendo conteúdo. Eu acho assim, é muita gente. Foca no seu, não fica falando do outro, se ele quer ficar só em rede social. Eu acho que a rede social, ela veio sim de uma forma gratuita. Eu sei que tem tráfego pago, tem as ferramentas que são pagas, mas para quem não faz tudo isso, tem como crescer sim de forma orgânica. É uma ferramenta que veio para mostrar para o nosso trabalho, né? O boca a boca funciona muito bem, mas a rede social, na minha ótica, quem não usa essa ferramenta acaba ficando um pouco para trás. Perfeito. Sim, às vezes tem todo o potencial, trabalha muito bem, né, amor? Mas o famoso quem não é visto não é lembrado, né? E hoje em dia o paciente vai procurar você no Instagram. Ele não quer mais currículo. Exato. Por exemplo, a gente, me indica uma médica, tal, quero tomar Sim. um Monjaro, um exemplo. Uhum, sim. Quero tomar um Monjaro. Qual médica você vai? Passa o Insta. Exato. É assim, gente. Até Claro. quando você vai entregar um currículo, às vezes Eles eles perguntam pedem, até né, o Instagram, o arroba e É tudo mais. muito complicado. Sim. Eu acompanho vocês, né? Sigo vocês. E de vez em quando eu vejo a Isla, por exemplo, lá gravando, né? Produzindo conteúdo. Isso é importante, cara. Hoje, quem não se posiciona, como a Morgana falou, fica muito para trás. Produção de conteúdo, querendo ou não, você tá ali posicionado, autenticidade, autoridade, tudo isso vem com a criação de conteúdo. Faz alguma coisa pra tu mudar a tua realidade também, Sim, pô. exato. Ficar aí só reclamando dos Só outros. chorando não dá. Só chorando. Eu Exato. entendo que, por exemplo, tem algumas pessoas que se forma, a gente tem amigas que se formou, o pai deu clínica. E, cara, que legal, parabéns. Mas, por exemplo, você teve isso, eu não tive. O que eu vou fazer? Ficar invejando você? Sim. Cara, Ficar só reclamando, né? matar Sim. o leão e ir atrás, Buscar entendeu? alternativas pra... Não tô conseguindo ir em outra clínica. Beleza, continua na popular. Não tenho dinheiro pra fazer. A gente até falou isso, né? Uhum. Não tenho dinheiro pra fazer especialização. Tá tudo bem. O tanto que tem hoje em dia de conteúdo no YouTube Sim. gratuito, assim, de ensinando a fazer uma resina indireta. Até no TikTok, gente. TikTok não é então, mais assim, só não é dancinha. desculpa. Isso de tipo assim, não tenho dinheiro pra fazer curso. Pô, tem um monte de livro, PDF, Sim. vai ler, vai estudar. Uma hora você vai sair da clínica popular. Pra você que tá reclamando de clínica popular, por exemplo. Então, estamos Você tem com que ir pessoas atrás. aqui que conseguiram passar por esse... Sim, né? com certeza. Vocês não tiveram vida fácil, né? Por exemplo, não tiveram um pai ou uma mãe que teve essa condição de já montar um consultório, colocar ali as cadeiras Sim. da Austen, né? Nem da Olsen. Sim. Né? Colocar as cadeiras ali braba ali que faz massagem, o paciente fica lá. Não, pô, é luta, mano. É odontologia de verdade. Exato. E a intenção de trazer vocês aqui justamente é pra isso também, entendeu? Mostrar a odontologia de verdade, mano. Pelo Tá. menos as referências que eu tenho é gente que, tá 10 anos aí na odontologia e agora tá vingando, porque demora. É que Demora. nem o Lucas fala, ser dentista Ser dentista demora. demora. Sim. Gente, demora muito. Eu tô 5 anos, você tá 4, mas a gente tá começando ainda. A gente tá, só introduzir um pouquinho na odontologia. Entendeu? Então eu acredito Mesmo nisso. assim, a gente nem imaginou que em 4, 5 anos de formada a gente estaria onde a gente tá hoje. né? Que não é uma posição ruim também. A gente Sim. já tá começando um trabalho legal, né? Sim. Mas ainda falta muito pra gente Exato, crescer. A gente tem que exato. melhorar muito, eu ainda falho muito. Então é o dia a dia mesmo, é não ter pressa. E o que eu acho ainda? Hoje em dia a rede social, na nossa época, assim, que a gente não é velha, já tinha rede social, né? Sim. Mas hoje tá muito uma coisa de glamour nas redes sociais. Então, por exemplo, não posso ser uma dentista normal que final de semana eu quero botar um chinelo e ir pra praia. Eu tenho que mostrar que eu tô em Ilhabela, Uhum. eu tenho que mostrar que eu tô tomando Uma um lancha. Chandon, porque senão eu não sou uma dentista bem sucedida. Entendeu? Perfeito. Então, na rede social tem muito disso também. Você... Era o próximo assunto que eu ia falar sobre comparação. Exatamente sobre isso, já puxando esse gancho aí, sobre a comparação. Cara, as pessoas se comparam muito hoje, né? Principalmente muito. as redes sociais. Tanto E- em relação ao que tem, né? Ao que faz também, né, amor? Que nem tem
Tem gente que quer se comparar com profissionais que estão há 15, Sim. 20 anos, né? Fazendo Eu todos os comparando dias a a Exatamente. mesma coisa. Aí o cara minha começou a faceta fazer- com quem Exato. começou 10 anos Primeira atrás. faceta que eu fiz, meu Deus do Desculpa, céu. paciente, se você estiver vendo isso, volta lá comigo que eu repasso. Sim, Tipo, sim. gente, acontece, Exato. falhas, a gente vai melhorando. O cara vai fazer primeiro o posterior da vida e já quer Exato. fazer o do Ferradan já. Não Sim, dá, não dá, é não impossível. dá. E aí eu acho que a rede social traz isso ainda mais para a geração de hoje. Você ser um dentista bem-sucedido é um dentista que tem um carro importado, é um dentista que já tem consultório próprio, é um dentista que posta uma bolsa, uma caixa de marca, Sim, sabe? viagens e viagens, né? Se todo você ano. não tem tudo isso, você é um dentista bosta, assim. E não é. Então, gente, desculpa, Sim. que eu não faço tudo isso. E, cara, a docência é loucura também, né? Porque a gente tá falando sobre comparação de técnicas, né? Por exemplo, às vezes a gente olha para um dentista que a gente gostaria de ser, pô, o cara já chegou lá, mas ele teve que ralar muito. Mas, por exemplo, ele faz um trabalho muito bonito, já se posiciona. Aí você quer entrar também nesse ramo, aí você começa a pensar, pô, cara, eu sou pequeno, como é que eu vou chegar lá? E às vezes, mano, a gente tem que dar uma de doido. No começo, quem nunca? Falar a verdade, vocês dois, dentistas. Quem nunca postou um store próximo atendimento e não era ninguém? Sim. Eu Às vezes já, a gente tem pelo que menos. fazer Sim. algumas coisas assim, Tipo, no estratégia, começo, né? todo mundo Exato. faz isso pra mostrar. E outra, a galera sai achando que, tipo assim, nossa, você se formou é dentista, vai vir uma fila pra passar com você porque você é dentista. Gente, você é só mais um no meio Família de é o tantos. primeiro que você se frustra, né? Acha que a porque família inteira vai passar com você. Não vai, só É. é na faixa. Perder Às vezes nem a mãe passa. É Não, complicado. e atender paciente da família é loucura, É. velho. Porque assim, ó, complicado. a gente cobra mais barato do paciente, né? E esse paciente é o que dá errado, pô. Exato. É sempre Exato. assim, que você... Às vezes a gente faz o mais caro pra um de fora, por exemplo, e o cara Sim, fica lá tranquilo. Beleza. Faz Tenta o mais fazer mais barato barato. da família, velho. Tenta fazer mais barato, dá É ruim. parentite o nome. Parente. Mano, toda vez dá parentite, Dá, velho. dá. E aí, voltando assim na rede social, eu acho que a galera se forma já, tipo, com essa mentalidade. Pô, odonto vai me trazer muito dinheiro. E aí, quando cai numa clínica que você ganha R$5 pra fazer uma extração fodida... Desculpa. Quando você ganha R$5 pra fazer essa extração, ele fica frustrado. Sim. Ai, a odontologia é uma bosta, a odontologia não presta, a odontologia não é rentável, o mercado Sim. tá saturado. Mas o que você tá... Você quer ser encontrado, mas não é encontrável. Entendeu? A pessoa quer ter ali um monte de paciente, quer atender particular, porque todo mundo quer, né? Mas não faz um post educativo. Porque assim, a gente tava conversando. A gente se formou, a gente é profissional da saúde, a gente é promotor de saúde. O que você tá fazendo na sua rede social Sim. ou outro meio de comunicação para educar o seu paciente, seu futuro paciente, para ele passar com você? Então é muito fácil querer paciente. Eu também quero. Mas o que eu tô fazendo para ele vir até mim? Para ele se conectar comigo. Sim. Entendeu? Então Não, eu acho que e- tem tudo isso. A questão da comparação também, às vezes eu já tive a oportunidade de conversar com alguns amigos, né? Principalmente quando a gente tá na era da faculdade, aí vai formar, aí as pessoas sempre gostam de menosprezar o trabalho daquela pessoa que se posiciona, que tipo, Sim. posta, Blogueirinha. né? Blogueirinha, né? Aham, Mano, vai sim. ser blogueirinho pra tu ver se é Exato. fácil, muito pô. difícil, porque Vai tem muita produzir um vídeo no Instagram de Sim, 60 exato. segundos Cara, ali. uhum. Cara, você perde uma manhã, às vezes, Exato. fazendo esse conteúdo. Exato. Então não é fácil. Mas que perdeu um tempo e vai a um conteúdo que não viralizou, por exemplo. Uhum. Ainda assim, É você importante, ganhou né? experiência, Sim. né? Você ganhou experiência de estar produzindo aquilo para no próximo você ser melhor Sim. e talvez viralizar, ou talvez atingir um público, porque você vai ver que não deu muito bom, pô, esse assunto então não interagiu tanto, deixa eu tentar esse assunto aqui. Então tudo são tentativas, né? Acho que é melhor do que Conectar com alguém sempre vai ter. E o né? vídeo pode ser muito bom pra mim, mas pra você não se conectou, porque não é uma necessidade sua. Exato. Agora a sua já é, então você vai se conectar comigo. Se a cada um vídeo vir um paciente, não bombou de visualização, mas trouxer um paciente, Sim. pô, pra mim já é sucesso. Tem alguma frase aí que vocês gostam? Qual que era aquela? A gente postou esses dias no Instagram. Era um versículo da Bíblia. Era Faça versículo. tudo de todo o coração para todos, assim como faria para o Senhor, né? Algo do tipo. Legal. Eu acho que Eu é acho isso a nossa que profissão. sim. Eu acho que é isso. Eu sei que é papo clichê, tipo, atende como se fosse sua mãe. Mas é realmente verdade, porque é uma pessoa que é pai de alguém, que é mãe de alguém, que é irmão de alguém.
E a nossa geração de dentista também recebe um paciente que é muito traumatizado, né? Da odontologia Sim. passada, que era muito traumática. Tudo é extração, arranca dente. Não tratava, não Exato, prevenia, né? exatamente. Então, a gente recebe muitos pacientes com muito medo de dentista. Tem paciente meu que nem espera na sala de espera da clínica, espera lá fora, de tanto medo que tem, Loucura. né? Exato. Então... Eu acho que é o acolhimento que faz a gente Exato. ser um pouco, talvez um pouco diferente, né? Uhum. Porque o paciente que ele vai, a gente sabe, o paciente gosta de conversar. O paciente vai ali, ele já vai com um trauma. Então, por que você não vai perguntar como foi o dia dele? Sim. Não custa, sabe? Então, acho que isso que é o diferente. Assim, Vou fazer uma gente. pergunta para as duas, aí vocês comecem. Mas o que esperar da Wisla? Que o paciente vai esperar, por exemplo, da doutora Wisla ou da doutora Morgana? O que esperar? Por que eu teria que passar com a doutora Wisla ou por que eu teria que passar com a doutora Morgana? Eu acho que o paciente, quando ele me vê, não que ele fique com o pé atrás, mas acho que muitos pacientes falam, nossa, que jovem, né? Que jovem, mas... Essa garotinha aí vai fazer o mas quê? quando abre a boca, tipo, o paciente entende o que eu tô falando, mas ele também entende que eu sei o que eu tô falando pra ele, sabe? Você consegue passar de uma forma Exato, didática. exato. Mas o paciente, ele sempre pode esperar que eu vou escutar ele de todo o meu coração e tentar entender a dor dele pra solucionar ele dentro do que for possível na profissão, né? Dentro do que for ético, dentro do que for pautado em ciência, em técnica. E, assim, que eu sempre vou visar a saúde dele, né? Lógico. Quando a gente fala de dentística, na maioria das vezes o paciente vem procurando por algo estético, né? Mas se isso passar por cima da função, passar por cima do que é bom para a saúde dele, pode ter certeza que isso não vai acontecer comigo. Mas eu acho que o paciente ele pode esperar isso de mim: acolhimento, escutativa, e é isso que acontece. Perfeito. Da Morgana. Basicamente, não sendo roubado. Mas basicamente, eu acho que é isso que a Isla falou. É tentar dar esse acolhimento pro paciente e resolver a queixa principal dele. Para depois a gente tem um olhar clínico, para depois eu falar, olha, mas ficaria bom isso, isso, isso. Não tentar vender coisa que ele nem pediu. Sim. Primeiro resolve o BO do paciente, a dor do paciente, o trauma do paciente, para depois, olha, gostou do tratamento? Ah, gostei. Aí sim a gente faz um outro plano de tratamento tentando fazer outras melhorias na harmonia do sorriso dele. Então, não sou o tipo de pessoa, de dentista, que vai sair vendendo assim, todo mundo quer dinheiro? Sim, é odonto por dinheiro também, não é só por amor. Eu até brinquei com ela, falei, se fosse só por amor, estaria numa ONG todo dia. E não, eu quero dinheiro. Sim. Mas não sou o tipo de paciente, de dentista que vai empurrar procedimento pro paciente. É primeiro a dor para depois a gente fazer melhorias. Show. Perfeito. Hoje eu vou restaurar um suco pigmentado. Não, tem mês que é foda. Tem mês que suco pigmentado vira cárie. Não, Tô brincando. pelo amor de Tô Deus, brincando, bota tô um brincando. selante lá. É brincadeira, tá? Mas... Essa era a nossa brincadeira na especialização. Esse mês tá Mas, foda de pagar. cara, Sim. na popular, sendo sincero, lá basicamente são as basicamente. metas e a gente sabe como que é, né? O paciente complicado. chega sonhando que Sim. teve dor, mano. Indo... Não Eu acho faz que uma essa é questão. uma grande frustração da... É que a que eu da peguei pop. ainda não fazia isso. Vinha pra mim Entendi. casos que de fato tinha que fazer. Só que por que eu fiquei pouco tempo? Porque a clínica teve uma hora que não tinha material estéreo. Sim, e aí não eles dá. queriam que eu fizesse, eu lembro dá. até hoje, queria que eu fizesse limpeza numa paciente gestante. E a ponta tava cheia de sangue. Então eu falei, eu Nossa, não não vou dá, colocar minha não mão dá. por R$5, nem por 1.000, né? Sim. Mas assim, eu só pensava naquilo. Cara, eles estão me oferecendo R$5 por Sim. essa loucura. Aí foi quando eu falei, cara, eu não fico mais aqui. Sim. Aí eu pensei, eu volto a vender roupa, volto a, tipo, entregar absorvente na praia, volto tudo. Mas, por enquanto, isso não. Mas eu já sabia que eu não ia sair da odonto, porque isso não me desmotivou. Só mostrou que eu não queria mais estar ali. Entendeu? Perfeito. Acho que nós, depois de formada, nunca teve um momento que, tipo... Ai, vou desistir, vou procurar outra área. E quando chega alguém desmotivado, a gente tenta motivar, né? Tenta falar, gente, como assim você tá desmotivado? É que Não, geralmente- vamos fazer isso, vamos procurar tal É que coisa. daí tudo tá interligado. A galera tá desmotivada, por quê? Porque não tá entrando dinheiro. Mas o que ela faz pra entrar dinheiro?
É aí que entra. O que você tá sendo... Posicionando. Que você tá se posicionando, você tá... Ah, beleza, eu não gosto de rede social, sou low profile. Beleza, você tá entregando um cartão? Ser low profile, né, que é tipo, virou uma frase bonita aí pra você não fazer nada na rede social. Sim. Mas fica olhando os stories de todo mundo. Você não fazer isso é você se posicionar também e saber que você vai estar atrás de pessoas que se posicionam. Sim. Isso aqui é uma ferramenta, claro, que às vezes, por exemplo, tá um saco, mano, tá às vezes não postando. Tem vezes que realmente eu passo uma semana sem fazer nada, que eu tô preguiça de fazer. Mas eu sei que vai ser um mês que eu vou vender menos. Entendeu? Exato. Vai ser um mês que eu vou ter menos rentabilidade, porque eu sei que se eu me posicionar e postar stories todos os dias, postar conteúdo semanalmente, cara, vai vir mais pessoas. E a gente estava até falando sobre histórias, né? Por exemplo, eu fiz um conteúdo que eu falava do meu pai, né? Que eu atendi meu pai, transformei o sorriso dele. Mano, isso conectou muito, entendeu? E às vezes faz alguma coisa procura uma história pra você contar, né? Fazer algum conteúdo, aprende fotografia, aprende essas coisas que vão ser ferramentas para você sair do lugar. Eu acho que esse é o ponto, essa que é a virada de chave, entendeu? Para você conseguir sair de uma popular, por exemplo, que, cara, popular realmente não é um sonho, não tem como você exercer a profissão que você aprendeu, pô. As condições de trabalho são assim... Eu acho que a popular é uma transição que a gente vai passar ali na caminhada odontológica. Eu acho que a maioria das pessoas devem ir, né? Mas assim, você tem que... Eu já tinha colocado na minha cabeça. Eu vou, mas eu vou ficar tanto tempo. Sim. Eu me recuso a ficar muito tempo aqui. E aí eu fui buscando outras oportunidades. A gente teve um amigo que veio trabalhar comigo logo quando eu comecei. E aí ele falou que na popular, por exemplo, eles reutilizavam material. Por exemplo, sugador. Reutilizava sugador. Gente. Isso é loucura, eu nunca, pô. mas eu vi. Então, eu levava o meu, eu pô. também. Não, Só mas... tinha R$5. Sim. Eu o levava. dono da clínica Mas, ficava mano, Eu levava. puto comigo, porque sempre marcava extração pra mim, né? Porque eu tenho pezinho em cirurgia também, né? o posto da dentística. Mas o dono da clínica, o responsável lá pela clínica, ficava puto comigo, porque não tinha material pra fazer a cirurgia e eu pedia pra remarcar o paciente. Sim. Eu falei, não vou fazer cirurgia com material que não tá estéreo. Sutura, Não pô. tem sentido isso. Não dá, não. Isso vai contra todos os princípios. Vai contra a filosofia de odonto que a gente acredita, pô. Sim. Perfeito. E vai até além, a saúde do paciente. Depois acontece alguma coisa, como você Exato. consegue dormir sabendo que o paciente Exato. teve alguma doença ali por tua conta. Essa é a pergunta que eu faço quando eu recebo um caso de retrabalho na clínica. Eu falo, como que o profissional consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente fazendo isso na boca de Sabendo alguém? que ele fez uma iatrogenia na boca do Tipo, paciente. Não dá, cara. Eu já recebi casos de paciente com 18 anos com mobilidade nos 2 centrais por conta de faceta. Tipo, perdendo centrais por conta disso. Eu falo, gente... Responsabilidade por dinheiro. Perfeito. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem agora para os dentistas que estão começando, né? O dentista que, tá terminando aí a graduação, não sabe o que vai fazer da vida. Quais seriam as dicas para eles passarem por isso e ter sucesso lá na frente? Eu acho que é importante, se você não tá feliz onde você tá, é muito importante você não se acomodar, né? É importante você não, assim, não tô feliz, mas tá bom. Vou ficar aqui, é o que eu tenho, vou continuar reclamando. Não. Se incomode, né? Procure alternativas do que você pode fazer para chegar onde você quer, né? Eu acho que isso é muito importante. Hoje em dia, a gente tem que usar todas as ferramentas que a gente tem disponível e fazer o melhor com o que a gente tem. Uma hora vai vir. Uma hora vai vir. É o tempo de plantio. A hora da colheita vai chegar. Só que tem que respeitar o processo. Não tem jeito. Não pode ter pressa, né? Ganhar dinheiro a gente vai, mas se você fazer uma odontologia correta. Exato. Porque tem gente que faz uma odontologia não muito correta e ganha dinheiro, mas a gente tem que pensar que é um tempo pequeno ali. Ela vai ganhar dinheiro, mas uma hora a conta chega. Não tem jeito, a conta chega. Então é tentar trabalhar da melhor forma possível pelo seu paciente e por você. Acredito que é isso. Parar de ser mimizento, vitimista, vai ler um livro, baixa um Manda PDF, mensagem pros dentistas no Instagram, tira suas dúvidas. vai ver curso no YouTube, Hotmart, gasta às vezes no final de semana um combo de cachaça. Sim, exato. 150, compra um curso, entendeu? Eu acho que dá pra mudar com pequenas atitudes. Tem gente que realmente não tem muita condição, mas, também não tinha e tô virando aí.
entendeu? Lembrei de mais uma coisa muito importante. Pode falar. Faça um curso de fotografia. Isso aí. Exato. Aqui tem o David, que também faz, tem a Sim. Isla, tem eu. Então, quem quiser se inscrever, fica à vontade. É isso aí, já fazendo a Yes. chamada aí pro nosso curso aí. É isso mesmo, cara. Pra você sair da onde você tá e realmente parar de reclamar, cara, tenta fazer alguma coisa diferente, né? Sim. Eu sei que às vezes, por exemplo, o financeiro tá limitado e muitas das vezes eu já me peguei nessa, né? Tipo, tava indo pra faculdade, não tinha condições ali de comprar um curso que eu gostaria, mas, cara, faz alguma coisa, né? Começa ir no YouTube. Vocês menosprezam o YouTube. O YouTube tem muita coisa. Véi, tem muita coisa de verdade Tem mesmo. muito. Se você eu for lá... aprendi a fotografar no YouTube. Então, tem muita coisa. Se você for lá, você aprende a fazer pelo menos uma escultura de Sim. um dente, Sim, começa a tem ver a muito anatomia. conteúdo bom. Cara, tem muito conteúdo bom. Claro que não vai estar o ouro lá, mas Sim. muita coisa que você pode ir juntando e até chegar à condição que você realmente quer. Então, é o que as meninas falaram aqui, se posicione, sai do lugar. Porque tem gente que, assim, tenta uma, duas vezes, já cansou. Gente, eu tô na Sim. 10ª, não sei quantas tentativas. É assim mesmo. E faz parte do processo. Faz E aí parte, é. você tem que escolher qual preço você quer pagar. Você quer pagar pelo preço de você estudar, você investir, você correr atrás, ou você quer pagar o preço de ficar aí só reclamando, Enchendo o se saco. murmurando, enchendo o saco de quem tá fazendo. enchendo o saco. Entendeu? Porque daí começa também, ai, fulano gosta de se mostrar. Lógico, a pessoa quer vender, Sim. quer mostrar o trabalho dela. Sim. Perfeito. Quem não mostra, não vende. Acredito que basicamente a gente teve uma conversa aí muito, muito boa. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. E deixem aí o arroba de vocês pra gente, para as pessoas que estão aqui, que chegaram até aqui, sigam vocês aí nas redes sociais. Bom, a gente que agradece, né, amor, pelo Sim, a convite. oportunidade. É um privilégio estar aqui conversando de um assunto que a gente gosta tanto, né, amor, que é a odontologia. E o meu arroba, vocês conseguem me encontrar no Instagram por Wisla Cato, WYSLA, sempre tem que soletrar. Perfeito. E o meu, também agradeço a oportunidade. Eu vim falando pra Wisla, não tô pagando pau, assim, mas eu admiro muito seu trabalho. Perfeito, Eu obrigado. falei pra Wisla que eu aprendi a fotografia no YouTube antes de fazer o curso, né? Porque eu não tinha grana. Fudida, então eu fui vendo no YouTube. E eu falei pra Wisla, cara, eu acompanhava ele tirava uma foto, eu falava, cara, eu quero fazer uma foto que nem a dele. Então eu me Show. inspirei muito em você. Obrigado. Então a rede social tem muito conteúdo legal que dá pra todo mundo se inspirar. E o meu arroba é MCAFO, MCAFFO. Perfeito. E se você chegou até aqui, com certeza você gosta desse conteúdo. Então eu vou pedir um favor de você. Cara, se inscreve aí no canal, dá um joinha, comenta alguma coisa, vai no Instagram das meninas, fala assim, ó, eu vi o seu episódio até o fim. Cara, eu gostei muito do jeito que você trabalha, tô me inspirando em você. Comenta alguma coisa aqui embaixo também, ajuda a gente. Com certeza vai dar mais força e mais combustível pra gente continuar esse projeto. Porque você vai mostrar para a plataforma e pra gente que esse conteúdo é importante e de fato cara. A gente tá aqui abdicando de um tempo para gravar esse conteúdo e te entregar algo que realmente pode mudar a sua vida. Então nos ajude também você contribuindo aí, enviando esse conteúdo para alguém, comentando, se inscrevendo no canal, vai ser importante. Você me encontra também no @dr.davidferreira, vai estar passando aqui. Lá você encontra um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho da minha família, um pouquinho do meu trabalho, um pouquinho do podcast. Lá eu posto tudo. Tem um Instagram só de fotografia odontológica, que é @cliquemacro, tá passando aqui também. Lá tem os meus alunos, meus conteúdos, tem data de curso, vamos ter curso online também, tem tudo lá. O arroba desse podcast, que é o ponto de contato, tá? Segue lá vai sair os cortes das meninas aqui, dos outros episódios que a gente tem. Então, basicamente, cara, segue esses perfis aí que você vai nos ajudar bastante. E obrigado pela confiança de chegar até aqui. E é isso. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, gente!